Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o vídeo sobre o Catecismo da Igreja, vamos falar um pouco do parágrafo 1846 e 1847. Vem nos falar assim, sobre a misericórdia e o pecado. O Catecismo da Igreja, do parágrafo 1846, vem nos dizer assim, o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. É o Evangelho, os Evangelhos, ele nos mostra a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos ser redimidos dos nossos pecados. Para que nós possamos, através de Jesus, nos purificarmos, para que, mediante, mais na frente, consigamos a nossa salvação através de Jesus Cristo. Aí ele continua, ele diz assim, o anjo anuncia a José e diz, tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Só o Senhor Jesus Cristo, que vai nos salvar dos nossos pecados. Aí diz assim, o mesmo se dá com a Eucaristia, o sacramento da revelação. Isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí você diz assim, Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar sem nós. Diz assim, que Deus, para Ele criar eu e você, para Ele nos criar, Ele não precisou da gente. Mas para a nossa salvação, Ele precisa de cada um de nós. Ele precisa que nós nos arrependamos. Ele precisa que nós nos purificamos desse pecado. Para mim me arrepender do meu pecado, para mim ser purificado do meu pecado, depende de eu ir ao encontro de Deus. Depende de eu ir ao encontro dessa misericórdia que o Senhor tem para comigo. A misericórdia do Senhor é para todos. Mas você precisa também ir ao encontro dessa misericórdia. Você precisa buscar essa misericórdia. Diz assim, ela vai lá e diz assim, acolher a sua misericórdia existe da nossa parte a confissão de nossas faltas. Temos que nos confessar, temos que saber que esses pecados nos afastam de Deus. Temos que ter ciência que esse pecado nos afasta de Deus. Aí fala assim, se dissermos não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e purificará de toda injustiça. Se eu e você nos confessarmos de nossos pecados verdadeiramente, o Senhor vai nos perdoar. Mas se eu disser que não tenho pecado, e assim, se nós disser não temos pecado, estamos nos enganando. Veja como o Catecismo da Igreja nos explica esclarecidamente. Temos e dependemos da misericórdia do Senhor para quê? Para sermos perdoados dos nossos pecados. Então temos que buscar a Deus. Não existe outra forma dos nossos pecados ser confessados, senão na busca da misericórdia de Deus. Aí mais na frente ele diz assim, como afirma São Paulo, aí diz assim, onde avultou o pecado e a graça superamudou. Mas para realizar o seu trabalho deve a graça descobrir o pecado. Para que eu possa me ver livre do pecado, eu tenho que descobrir. Eu tenho que saber onde eu estou pecando. Porque como é que eu vou confessar algo a Deus se eu não entendo e se eu não conheço aonde eu estou pecando? Então, São Paulo nos diz que nós temos que conhecer o nosso pecado. Para quê? Para que nós possamos nos ver livre dele. Para que nós possamos buscar a misericórdia de Deus. Aí diz assim, mas para realizar o seu trabalho deve a graça descobrir o pecado, a fim de se converter o nosso coração e nos conferir. Aí diz assim, a justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Veja como isso é forte. Diz assim, como um médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz de vida, uma luz viva sobre o seu pecado. Não importa o tamanho do seu pecado, Deus é maior. Mas, preste atenção. O que foi que o Senhor disse para aquela mulher? Teu pecado estou perdoado, mas vá e não tornes a pecar. Por quê? Porque o Senhor é da misericórdia. O Senhor é o Deus da misericórdia. Pecou, busque a Deus e busque a não pecar mais, porque o Senhor é o Senhor da misericórdia, mas Deus também é justiça.
Nós não podemos estar colocando Deus à prova sempre. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.